Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Maggi, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos ver 3 exemplos resolvidos de integrais trigonométricas. 3 exemplos resolvidos e comentados de integrais trigonométricas. Espero que gostem. Deem um like no canal se gostarem e ajude o canal compartilhando, divulgando e se inscrevendo se ainda não é inscrito. Muito obrigado. Vamos resolver a integral de cosseno ao quadrado de x, seno ao cubo de x dx. Essa integral tem alguns detalhes interessantes, né? Uma delas, um primeiro detalhe que você deve observar que é muito importante, é a existência de uma potência ímpar. Nesse caso aqui, olha, o seno ao cubo de x. Então esse é um caso de potências integrais de potências de seno e cosseno, em que nós temos um expoente ímpar. Isso facilita muito a nossa resolução. A integral que no fim nós vamos ver que é uma integral por substituição simples, mas que ela demanda algum trabalho algébrico ainda. Como é que nós vamos resolver isso? Eu vou aproveitar que o expoente é ímpar e vou separar um seno. Ou seja, eu vou reescrever a integral dessa forma. Isso que vai ser a integral de cosseno ao quadrado de x vezes seno ao quadrado de x vezes seno x dx. Então comecei a resolver a minha integral. Eu aproveitei que o expoente é ímpar, né? E coloquei esse expoente ímpar, separei um. Deixei o seno com a potência de expoente par. Por que isso? Vou começar agora a recordar o que nós vamos usar nessa integral, né? Uma coisa que eu vou usar nessa integral é a relação trigonométrica fundamental, onde seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Perceba que nós temos uma relação que diz o seguinte: seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E neste caso aqui, como eu isolei aqui o seno ao quadrado, eu tenho que o seno ao quadrado de x, ele é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então vou usar essa primeira formulazinha aqui para começar a resolver a minha integral. Eu vou transformar a minha integral um pouco mais, né? Essa integral aqui ela vai virar, né? Ela vai se transformar na integral de cosseno ao quadrado de x vezes seno ao quadrado. Seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado, então vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x vezes seno x dx, que vai ser igual a... Bem, o que nós podemos fazer aí agora, né? Próximo passo nosso aí é aplicar a distributiva. Fazer aqui esse vezes esse vezes esse. E obter uma integral que vai ser o seguinte: isso aqui vai ser igual a integral de cosseno ao quadrado vezes 1 cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado, então menos cosseno à quarta de x. Tudo isso, né? Cosseno ao quadrado de x vezes 1 cosseno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado cosseno à quarta, tudo isso vezes seno x dx. Bem, vamos agora ao próximo passo. Perceba que o que eu tenho aí, olha, é uma integral agora por substituição simples, né? Uma integral em que o cosseno, tá vendo? Cosseno ao quadrado, cosseno à quarta, eu deixei a integral com cosseno e um seno separado. Por quê? Porque a derivada de cosseno, se nós observarmos o nosso esqueminha do círculo trigonométrico, nesse sentido tem as derivadas, a derivada de cosseno é menos seno. Então, se eu chamar o cosseno ao quadrado de u, eu vou ter o meu du aqui, ó, derivada de u dx. Aqui nós temos o nosso du. Ou seja, eu tenho como fazer uma substituição de variáveis aqui, fazendo u igual a cosseno x. Se u for igual a cosseno x, o du ele vai ser a derivada de cosseno, que é menos seno de x dx.
Ou, se você preferir, né, o seno de x dx, ele é igual a menos du, né? Há uma alteração de sinal. Bem, com isso aqui eu consigo transformar essa integral em uma integral mais simples. Basta fazer as seguintes substituições. A integral de cosseno ao quadrado de x, como u igual a cosseno ao quadrado vai ficar u ao quadrado. Menos, né? Cosseno à quarta de x, como u igual a cosseno, u à quarta. Tudo isso vezes, né? Seno x dx, que nós vimos aqui no cálculo du, que seno x dx é menos du, né? Tudo isso aí vezes menos du. Bem, vamos dar uma organizada nisso, né? Tem um joguinho de sinais aqui, esse menos, né? Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Isso vai virar a integral de menos u ao quadrado. Menos com menos mais u à quarta du. Ou seja, nós temos agora uma integral de potência simples, né? A integral de u elevado a n é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, né? Então essa primeira integral aqui, ela vai ser igual a menos u elevado a n mais 1, u elevado a terceira potência sobre 3, mais, aí a próxima integral, né? Mais integral de u à quarta, u elevado a n mais 1, u elevado a 4 mais 1, 5 sobre 5, mais a constante c de integração. Perceba que essa solução aqui é uma solução bem simples. É a solução dessa integral que foi obtida a partir desta mudança de variável, né? U igual a cosseno x. Então nós vamos usar essa resposta para completar, terminar essa continha, substituindo u por cosseno x. Então na verdade essa integral aqui ela é igual a menos u elevado à terceira potência, u é cosseno, então cosseno ao cubo de x sobre 3, mais u elevado à quinta potência, u igual a cosseno à quinta de x sobre 5, mais a nossa constante c de integração. Então essa aqui seria a resposta desta integral, né? A partir desta mudança de variável. U à terceira sobre 3, então cosseno ao cubo sobre 3, u à quinta sobre 5, cosseno à quinta sobre 5. Então uma resolução de uma integral relativamente simples, né? Que torna essa integral relativamente simples é a presença desse expoente aqui, né? Um expoente ímpar. Esse expoente aqui, ó, ímpar, é que torna essa resolução possível. E se é ímpar, você separa o seno, o expoente fica par. Seno ao quadrado, seno à quarta, seno à sexta. Aí você pode usar essa relaçãozinha. Aí você vai ter só duas funções trigonométricas, cosseno e seno. Derivada de cosseno é menos seno. Então aqui você vai ter u e du. Aí você consegue resolver, né, como uma integral de potência simples. Nós vamos resolver hoje uma integral, que é uma integral padrão, que é a integral de cosseno ao quadrado de x dx. A integral de cosseno ao quadrado é uma integral de potências de seno e cosseno, que são potências pares, né? Envolve cosseno à quarta, cosseno à sexta, produto de seno e cosseno com potências pares. Essa primeira integral aí, integral de cosseno ao quadrado, depois nós vamos fazer a integral de seno ao quadrado também, nós vamos usar uma formulazinha para transformar uma integral de potências pares de seno e cosseno em integrais de seno e cosseno. A formulazinha que nós vamos usar é uma formulazinha que sai, nesse caso, do cosseno de A mais B. Lembra que o cosseno de A mais B, o cosseno da soma A mais B, ele é igual ao cosseno de A vezes o cosseno de B menos seno de A
vezes o seno de B. Com o trabalho algébrico, nós trabalhamos com essa formulazinha aí, colocando A e A, né, fazendo B igual a A, vou ter o cosseno de 2A, que é o cosseno ao quadrado de A, que é o cosseno A vezes cosseno A, menos seno ao quadrado. Bem, lembrando que seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado, e cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado, substituindo e com algum trabalho algébrico, nós chegamos a essa formulazinha. O cosseno ao quadrado de A, ele é igual a 1 mais o cosseno de 2 vezes A, que é o cosseno do arco duplo, sobre 2. Então essa formulazinha aqui ela é usada para transformar uma expressão que tenha cosseno ao quadrado ou seno ao quadrado, no próximo exemplo nós vamos falar do seno ao quadrado, transformar potências pares de seno e cosseno em expressões que não tenham as potências pares de seno e cosseno. Integral de cosseno, né? Integral de cosseno nós sabemos que é seno, só olhar o círculo trigonométrico, para cá é integral. Então nós substituímos cosseno ao quadrado por essa expressão. Então vamos começar a resolver a integral, né? Essa integral aqui vai ser igual a integral de cosseno ao quadrado, que é 1 mais cosseno de 2x, no caso aqui a variável é x, sobre 2 dx. Então nós transformamos com essa formulazinha, que vem do cosseno de A mais B, né, um trabalho algébrico aí, nós transformamos com essa formulazinha uma integral que tem uma potência, né, uma potência par de cosseno, e uma integral que não tem mais a potência par de cosseno. Agora é só trabalhar com essa integral. Então isso aqui é igual a meio, né, esse 2 aqui dividindo, vezes a integral de 1 mais o cosseno de 2x dx. E aí aparece outra formulazinha. Lembre-se que nós temos a integral de uma soma, a integral de 1 em relação a x é o próprio x, integral de cosseno, olhando aqui no nosso círculo trigonométrico, integral de cosseno, nesse sentido são as integrais, integral de cosseno é seno, né? Só que aqui tem um detalhe, tem esse 2 aqui multiplicando. Na verdade nós caímos em uma situação parecida com essa. Integral, né, no caso aqui, do cosseno de A vezes x dx. Esse A aqui, a integral de cosseno é seno. Agora esse A que está multiplicando, ele vai aparecer dessa forma. Isso aqui vai ser igual a integral de cosseno é seno, né? Então seno de A vezes x dividido por A mais a constante C. Isso aqui sai, né, da integral por substituição, fazendo U igual a A vezes x. Aí o du é igual a A, que a derivada de A vezes x é A dx, né? Ou seja, o dx que eu vou substituir é du sobre A. E essa divisão por A acaba aparecendo na solução da integral, né? Cosseno de U, du sobre A, esse A aparece aqui dividindo. Então a integral do cosseno de 2x, integral do cosseno de 2 vezes x, vai ser o seno de 2 vezes x sobre 2, tá? Com isso, com essa outra formulazinha aqui, né? Lembre-se, nós estamos usando essa fórmula, cosseno ao quadrado de A ou cosseno ao quadrado de x é 1 mais cosseno de 2x sobre 2, para transformar uma integral com potências pares de seno e cosseno em uma integral que não tenha potências pares de seno e cosseno, só que aí aparece o 2x. Esse 2x eu vou usar essa formulazinha, cosseno de 2 vezes x é o seno de 2x sobre 2, tá? A integral de cosseno é seno. Daí é só completar a sua solução. Isso aqui vai ser igual a, aqui já é a solução, né? Meio, que multiplica integral de 1 em relação a x, x, mais a integral do cosseno de 2x. Nós vimos que a integral do cosseno de 2x é o seno de 2x sobre 2. Então, mais seno
de 2x sobre 2, né? Tudo isso mais a constante c de integração. Então, essa aqui seria a resposta para essa integral. Essa resolução é uma resolução um pouco mais trabalhosa, envolveu aí algumas fórmulas, né? A fórmula que transforma uma potência par de seno e cosseno em uma expressão que não tem essa potência par de seno e cosseno, isso é importante para poder resolver. Uma regrinha aqui, né, que ajuda bastante, cosseno de 2x, a integral do cosseno de 2x é o seno de 2x sobre 2, isso vale para qualquer valor, a integral do cosseno de a vezes x é o seno de a vezes x sobre a, e aí nós temos aí a nossa solução. Uma integral de tangente ao quadrado de x, que é o integral padrão, que nós vamos usar essa integral padrão aí, uma integral bem simplesinha, uma integral de potências pares de tangente, faz parte do conjunto de potências pares de tangente e cotangente. Nós vamos usar uma relação trigonométrica e algumas coisas que nós precisamos conhecer. Eu já comecei uma tabelinha ali para recordar, né, que nós temos algumas informações importantes. Por exemplo, as derivadas das funções trigonométricas. Você pegar as funções seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente de x, e as suas derivadas, você vai ter que a derivada de seno x é o cosseno x, a derivada de cosseno é menos seno x, a derivada da tangente é a secante ao quadrado de x. A derivada da secante é a secante de x vezes tangente de x. A derivada da cossecante é menos cossecante de x vezes cotangente de x. E a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado de x. Geralmente essas informações aqui vocês têm numa tabelinha, né? Geralmente os professores deixam usar uma tabelinha e tal. No meu caso aqui, eu vou deixar isso como uma tabela, né? Eu tenho nesse sentido aqui as derivadas. Então, se eu pegar daqui para cá, eu vou ter as derivadas. Se eu inverter o sentido de lá para cá, eu vou ter as integrais. Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado. A integral de secante ao quadrado é tangente. Derivada de seno é cosseno. A integral de cosseno é seno. Então, eu tenho uma tabela de derivadas e de integrais. Essa tabelinha aqui vai ser a minha tabelinha que eu vou usar. O que nós vamos usar ali também? Bem, eu vou ter que me lembrar de uma relação trigonométrica ali. Porque nesse ponto aqui, olha, aqui, eu tenho uma informação importante para usar nesse exercício. Que daqui eu sei que a integral de secante ao quadrado de x dx, isso é igual a tangente de x mais a constante c. Então isso aqui vai ser útil para resolver essa integral. Mas como? Basta lembrar uma relação trigonométrica básica. Lembra que a secante ao quadrado de x ela é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Então é uma relação parecida com a de seno e cosseno, né? Só que secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. Como eu tenho tangente ao quadrado e eu sei a integral de secante ao quadrado, então eu vou transformar, né? Vou substituir lá a minha tangente ao quadrado de x em secante ao quadrado de x, passa 1 para cá, menos 1. Então essa minha integral aqui ela vai virar, essa minha integral aqui vai virar a integral de secante ao quadrado de x menos 1 dx. Lembre, tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado menos 1. Substitui. Como derivada de tangente de secante ao quadrado, a integral de secante ao quadrado é tangente. Aí você faz a integral aqui, ó. A integral de secante ao quadrado é a tangente de x. Integral de secante ao quadrado, tangente. E a integral de 1 em relação a x,
menos x mais a constante c da integração. Essa seria a solução de uma integral básica bem simplesinha, né? Uma integral aí de tangente ao quadrado. Óbvio que se você aumentar o expoente aqui, 2, 4, 6, expoentes pares, a resolução é sempre a mesma. Expoente par, você vai usar essa relação aqui, olha. Secante ao quadrado ou tangente ao quadrado. E resolver usando essa formulazinha. Tanto para tangente como para a cotangente, que vai ser a cossecante ao quadrado. Bem, outros casos aí nós vamos resolver nos próximos vídeos. Esse foi bem simplesinho a resolução. Basta lembrar da tabelinha e da fórmula. Espero que tenha gostado da resolução. Compartilhe e convide seus amigos para visitar o canal e colaborar com o trabalho.